Amém? Paz do Senhor, igreja, amém? Quero convidar você aí de pé, abrir a sua Bíblia. Aleluia! Evangelho segundo escreveu Lucas. Aleluia! Lucas capítulo 14. Oh, glória! Lucas 14, verso 16. Amém? É uma passagem bastante conhecida. Está gelado, né? Deixa ela esquentar um pouco. Lucas 14, verso 16 em diante. Amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está preparado. Diga comigo: venham, tudo está preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. E o servo então ele voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa, da festa, do banquete, irou-se muito e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar, Senhor. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados anteriormente provará do meu banquete. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Eis aqui um texto que fala do reino de Deus, né? O pastor acabou de orar: dá-nos a visão do teu reino. Tá aqui. Eu vi. Obrigado. Dá-nos a visão do teu reino. Esse é um texto que fala exatamente do quê? Do reino de Deus. Apesar de falar a respeito do reino de Deus, ele não é um texto escatológico. Ou seja, ele não é um texto que trata da volta de Cristo. Ele não é um texto que fala da volta do Senhor Jesus. Existe um texto muito parecido com este, né? Que é um texto que trata da volta de Jesus. É uma parábola que retrata, né, do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Mas este aqui é um texto que fala do reino de Deus, que fala do reino do Senhor, fala do reino do Pai, na esfera em que nós vivemos e nós estamos hoje, nos dias de hoje. E aí você pode me perguntar: mas o reino de Deus não é só algo futuro? Porque quando se fala reino de Deus, muitos pensam que é algo que vai acontecer, algo que vai estar para acontecer, né? Algo que vai acontecer quando Cristo voltar e para buscar a sua igreja. Mas o reino de Deus, ele já chegou. O reino de Deus já chegou. Olha o que Jesus disse em um dos seus evangelhos, se não me engano, Lucas capítulo 10. Ele diz que é chegado a vós o quê? O reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Outro texto afirma que o reino de Deus já está disponível para nós. Está disponível. Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscar o quê? Em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. E as demais coisas o quê? Serão acrescentadas. Ou seja, se nós podemos buscar o reino de Deus, isso significa o quê? Que ele está o quê? Disponível. Ele está disponível, ele está à disposição para aqueles que buscam o seu reino. Encontre o seu reino. Agora você pode me perguntar: irmão, o que desse reino está
ao nosso alcance? O que desse reino está disponível para nós? Ainda nós não podemos desfrutar das ruas de ouro, né? Que diz lá em Apocalipse, nós não podemos ainda desfrutar disso. Nós não podemos desfrutar dos céus. Ainda nós não podemos desfrutar desse reino, que também faz parte do reino de Deus. Mas nessa vida nós podemos já desfrutar de algumas coisas. De algumas coisas desse reino. Entre elas, os seus valores. Entre elas, as suas verdades. Entre elas, os seus padrões. E por que não dizer a sua cultura? Está disponível, mesmo estando nós mergulhados num reino capitalista. Nós estamos mergulhados num reino capitalista, num mundo capitalista, que quer nos escravizar a cada momento, a qualquer momento, sim ou não? Quer nos escravizar. Mesmo vivendo nesse mundo em que quer nos tragar a cada instante, nós podemos viver o reino de Deus. Mesmo vivendo num mundo em que diz para você que você tem que trabalhar e gastar, trabalhar e gastar, trabalhar e gastar, trabalhar e gastar. Mesmo assim, nós podemos viver como Deus deseja que nós vivemos o reino de Deus. Jesus muitas vezes, quando foi falar do seu reino, foi falar a respeito do seu reino, ele falou por parábolas. Esta aqui é mais uma parábola, né? Jesus ele falou por parábolas. Por que Jesus ele usou muitas parábolas? Por que Jesus ele falou tantas parábolas a respeito do reino de Deus? Porque é difícil entender o reino. Não é fácil. Não é fácil, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Porque os valores do reino são oposição aos nossos valores. Os valores do reino de Deus são oposição aos valores humanos. É oposição. Não é fácil você pegar algumas coisas das parábolas que Jesus falou, né? E a gente tentar encaixar com a nossa realidade. Não dá. É por isso que Jesus falou muitas parábolas. Para que de fato os discípulos que somos nós, que é eu e você, pudessem entender. E aqui não foi diferente. Ele contou uma parábola para ilustrar o reino de Deus. Para que aqueles que estavam ouvindo entendessem um pouco a respeito do reino de Deus. A Bíblia diz que um homem decidiu preparar um grande banquete, uma grande festa. Ou seja, um grande jantar. Um grande jantar. Ou seja, se ele preparou um grande jantar, ele queria o quê? Muitos convidados. Ele queria muitas pessoas nessa festa. Ninguém aqui faz um grande banquete, uma grande festa, para meia dúzia de gente. Quem aqui vai casar e vai dar uma festa, quer que esteja ali só meia dúzia? Não, pelo contrário. Quer que aquela festa esteja o quê? Cheia, a casa esteja cheia. E por isso ele então, esse homem, ele mandou muitos convites. Mandou os seus servos chamar muita gente. E a palavra diz que na hora que estava pronto para ser servido o jantar, ele já desconfiado, não tinha muita gente, ele olhou, não tinha ninguém. Mesmo ele tendo já convidado, os seus servos tendo convidado, né, as pessoas, né, ele manda de novo os seus servos dizendo: ó, convidados, o jantar já vai ser servido, o jantar já está na mesa. E para surpresa dos servos, os convidados de maneira conjunta, como se fosse um complô, né, eles deram algumas desculpas para não ir ao jantar. É isso que a Bíblia narra. Eles deram algumas desculpas para não ir àquele jantar. A primeira desculpa. O servo fala para o seu senhor: sabe, senhor, eu acabei de comprar uma casa, está novinha, está cheirando tinta. Aqui não sei se cheira tinta, porque é cola, sei lá, isopor, né? Madeira, né? Ó, essa aí sabe, né? Eu acabei de comprar uma casa novinha e... desculpa, mas eu vou ter que ir lá nessa minha casa e eu não quero ir ao jantar. A segunda desculpa. Fala para o seu senhor que eu acabei de comprar 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-las. Eu preciso vê-las. E por isso eu não quero ir a esse jantar. O terceiro. Fala para o seu senhor que eu acabei de me casar. Eu estou na lua de mel. Pô, eu não quero ir para o jantar. Eu acho que tem coisa melhor que a janta. A lua de mel. E o servo, então, ele voltou correndo, né, desesperado para o dono do jantar e falou:
Patrão, é o seguinte, os convidados, eles falaram que não vão mais vir ao seu jantar, né? E a Bíblia fala que o Senhor ficou o quê? Muito bravo. Ficou muito bravo, ele se irou sobremaneira. Ficou bravo. Afinal de contas, ele havia convidado muitas pessoas. E cada um foi dando desculpas para não ir a esse jantar. Ele ficou decepcionado com os convidados. Ele colocou toda a sua confiança nesses convidados. Ele preparou todo aquele banquete, já sabendo o quê? Pensando o quê? Que esses convidados estariam presentes na festa. Mas ele se decepcionou com esses convidados, né? Mas mesmo bravo, mesmo irado, ele decidiu continuar o jantar. Ele decidiu continuar o jantar. Ele decidiu ir em frente. Ele tinha condições e motivos para desistir e cancelar o jantar, ou não. Afinal de contas, meus convidados não vão vir, desiste aí. Dá um jeito nessa comida aí. Guarda aí, congela, né, Lúcia? Congela, depois serve de novo para o povo. Ele tinha motivo suficiente para cancelar aquele jantar, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não cancelou porque ele queria, além de dar aquele jantar, ele queria ver a sua casa cheia. É isso que a Bíblia diz, que ele queria ver a casa cheia. E então o que ele faz? Ele então agora chamou os seus servos e mandou chamar outros tipos de convidados. Já que aqueles primeiros não tinham ido, né? Esses outros convidados não eram convidados ilustres, não eram convidados que tinham traziam talvez uma reputação. Eles eram convidados que ninguém gostava de convidar, porque eles eram pobres, porque eles eram cegos, porque eles eram aleijados, porque eles eram mancos. Eles eram, afinal de contas, a escória da sociedade. Ninguém queria convidá-los. Mas o servo muito obediente, chamou todos que se encaixavam nesse perfil. Todos, foi convidando. E depois de convidar todos que se encaixavam nesse perfil, o dono viu que aqueles novos convidados, ele percebeu que a casa agora estava quase cheia. É isso que a Bíblia fala. Estava quase cheia. Faltava mais um pouquinho para que aquela festa se tornasse completa para aquele dono, para aquele rei. Então aquele homem decide então chamar os seus servos novamente. Chama os servos novamente e manda chamar outros tipos de convidados. Esses também não eram ilustres, não traziam reputação, não tinham talvez dinheiro, eram aqueles que eram esquecidos pela sociedade, como aquele outro grupo. Eles eram homens que estavam a Bíblia diz, nos valados, estavam esquecidos, estavam no meio dos caminhos. Ou seja, estrangeiros num país estranho. Estavam ali perambulando. Quando eles chegaram, esse segundo grupo, né, de convidados, a Bíblia fala que a casa finalmente ficou muito cheia. Ficou muito cheia. Muito cheia. Finalmente o dono, então, o dono que promoveu esse jantar, ele ficou muito feliz, porque agora a casa finalmente estava cheia. E cheia de convidados. Então ele mandou servir o jantar com alegria. Ele mandou servir aquele banquete com toda a alegria do seu coração. O dono da casa terminou dizendo: nenhum daqueles que me rejeitaram vão provar do quê? Desse banquete. Vão provar desse banquete. Mas vocês estão provando. Essa é a parábola. Essa foi a história que Jesus contou para os seus discípulos. Essa foi a narração que Jesus ministrou ali para os seus discípulos. E aqueles que estavam ali ouvindo. Você pode dizer, mas irmão, o que eu tenho a ver com isso? O que isso pode mudar a minha vida? Eu digo para você, agora que a gente vai ver. Agora que a gente vai ver o que isso realmente pode mudar a nossa vida. Quem é quem? O que é o que nesse texto? Porque talvez a gente lê e a gente passa desapercebido e não entende muito bem, né? Porque as parábolas talvez sejam meio difíceis de entender mesmo. O primeiro dono desse jantar, ele se chama Deus Pai. O dono desse jantar era o Deus Pai.
era o Deus Pai. Era Ele que estava promovendo essa festa. Ele manda, através dos seus profetas, um convite para esse jantar. Ele decide oferecer a refeição que os judeus estavam precisando se alimentar. Os judeus estavam exteriormente muito bem nutridos, sarados, né, Rogério? Bombados, com a religiosidade da época, os saduceus, os fariseus e etc. Mas eles estavam desnutridos de Deus. Eles estavam desnutridos da presença de Deus. Deus veio então propor esse novo jantar, mais que um pão, o pão verdadeiro da vida. Mas o verdadeiro pão da vida. Ele veio oferecer mais que uma água, a verdadeira água da vida. Irmão, quem é o pão da vida? Quem é a água da vida? Seu próprio Filho Jesus Cristo. Seria o próprio reino encarnado nesse jantar. Jesus Cristo seria para os judeus o alimento que traria a vida e a essência para o judaísmo. Jesus Cristo seria essa pessoa que realmente estaria trazendo a verdadeira essência para os judeus. Mas infelizmente, para a tristeza de Deus Pai, para a tristeza do dono da festa, os judeus inventaram muitas desculpas. Muitas desculpas. Rejeitaram o jantar, rejeitaram o pão da vida, rejeitaram a água da vida, rejeitaram o reino de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Deus Pai, o dono da casa, o dono do jantar, poderia ter cancelado o jantar. Ele poderia cancelar o banquete que ele ofereceria com tanto carinho aos judeus. Deus poderia, vendo o descaso deles, poderia suspender tudo, cancelar tudo. Mas graças ao Pai que ele não desistiu do jantar. Mas graças a Deus que ele não desistiu do jantar. E melhor ainda, ele não desistiu de ver a casa cheia. Ele não desistiu. Ele chama os seus servos novamente e manda convidar outro tipo de convidados. Já que os judeus, eles rejeitaram mesmo. E quem seriam esses novos convidados? Quem seriam esses novos integrantes dessa festa? Seriam os aleijados? Seriam os cegos? Seriam os mancos? Seriam aqueles rejeitados? Seriam aqueles judeus que a sociedade excluía? Seriam aqueles judeus que para eles não tinham valor nenhum? É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver um carinho muito grande de Deus, da parte de Deus, para com os que têm deficiência. Nós podemos ver. Porque eles eram considerados marginalizados pelos sacerdotes, pelos levitas, pela sociedade. Não foi isso que aconteceu com aquele homem que acabava de ser espancado, roubado? Quando passou o sacerdote, o que aconteceu? Mudou de direção. Em seguida veio o levita, o que aconteceu? Perna para quem tem. Eles eram excluídos da sociedade. Eles não tinham valor algum para a sociedade. Mas eles também eram judeus. Eles eram excluídos. Mas eles entraram na casa. Eles entraram na casa. Bartimeu, vem aqui. Zaqueu, vem aqui. O paralítico, vem aqui. Foi esse que Jesus escolheu para chamar a festa. Foram esses que o Senhor chamou para a festa. É esses que Deus tem chamado para a festa. Mas nós não podemos, a gente não pode esquecer. E graças a Deus por isso que a casa estava quase cheia. Estava quase cheia. Se eu fosse você, já preparava o seu glória a Deus. A casa ainda estava vazia. A casa ainda estava vazia. Sabe por quê? Era muita comida para pouca gente. Era um grande banquete para pouca gente. O dono da casa, que era Deus Pai, decidiu convidar outro tipo de pessoas. Outro tipo de gente. Que seriam esses novos convidados? Quem seriam? Quem seriam? Seriam homens e mulheres que estavam perdidos pelo caminho. Eram homens e mulheres que não faziam parte da lista oficial do jantar. Quem são esses homens? Quem são essas mulheres? São os gentios. São os gentios, ou seja, quem são? É eu e você. É eu e você, somos nós. Nós, os gentios. Porque pela religião judaica não tinham o direito de entrar no reino de Deus. Não tinham direito de participar do reino de Deus. Nós éramos como os cachorrinhos do plano de Deus. Que isso, irmão? Imagina.
Cachorrinho. Era assim que os judeus tratavam o povo estrangeiro. É só você olhar para a Bíblia. É cachorrinho, como aquela mulher, Ciro Fenícia. Não era judeia. Ela é tratada como o quê? Como um cachorrinho. Era excluída da sociedade. Foi por isso que ela falou: Senhor, mas até das migalhas eles se alimentam. Até das migalhas do pão eles se alimentam. E o próprio Senhor Jesus diz: mas eu não vim para dar para os cachorrinhos. Nós éramos a descendência humana que não tinha direito de desfrutar do reino de Deus. Nós éramos o povo não escolhido. Nós éramos os marginais da raça humana. Nós estávamos pela religião judaica condenados à morte eterna. Condenados à morte eterna. Mas louvado seja o dono do jantar. Mas louvado seja o dono da festa. Louvado seja o nosso Pai. Nós não tínhamos como pagar o ingresso do jantar. Por quê? Porque era muito caro. Não existia valor no mundo que pagasse esse jantar. Não havia valor nesse mundo que pudesse pagar esse jantar. Mas o dono do jantar, ele sabia. Ele disse o seguinte: eu pago. Eu banco. Como? Eu vou enviar meu único filho e através dele você vai entrar. Vocês vão entrar. Vocês vão participar desse banquete. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenha vida eterna. Deus olhou para a sua criação. Deus Pai olhou para a sua criação. Deus Pai olhou para o seu único filho. E Ele olhou para cada um de nós. E Ele, com um amor inexplicável, olhou para cada um de nós. Olhou para os gentios e enviou o seu único filho, para que agora ele não fosse o único, mas ele fosse o primogênito. Ele fosse o primogênito de muitos, que somos nós. Porque nós somos muitos. A casa estava cheia. A casa estava cheia. Ele pagou através do seu sangue. Do seu sangue. O véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E olha o detalhe. De alto o quê? Abaixo. Se foi de alto a baixo, por que não foi de baixo a alto? Sabe por quê? Porque não foi nós que entramos. Não fomos nós que entramos. Mas foi Ele que saiu das quatro paredes. Foi Ele que saiu. Irmão, mas Ele morava lá dentro. E agora, onde Ele mora? Aonde Ele mora? Aonde é o condomínio de Deus? Aonde é o apartamento de Deus? Aonde é a residência de Deus? Quero dizer para você, você tem o reino dele. Você tem o reino deles. Ele está em você. Ele está em você. Você é edifício dele. Você é a morada dele. Vem fazer a morada. Faça morada em mim. Foi isso que nós cantamos aqui. Faça morada. Você é edifício dele. Você é morada do Senhor. Não foi nós que entramos, mas foi ele. Agora a gente está na festa. Agora nós participamos da festa. Glória a Deus. Nós fazemos parte da festa. Deus está falando, entra. Entra. Deus Pai está falando, entra. Entra, participa da festa. E qual é o prato principal dessa festa? Qual é o cardápio dessa festa? É alcatra? É Coca-Cola com limão, Rogério? É picanha? É cupim? Tem costela, irmão? Que picanha, meu irmão? Que costela, meu irmão? Porque o reino de Deus não é feito de bebida e nem comida. O reino de Deus não é feito dessas coisas. O prato principal é o reino de Deus. É o próprio reino de Deus. No reino de Deus tem salvação. No reino de Deus tem libertação. No reino de Deus tem cura. No reino de Deus tem vida onde já tem morte. Esse é o reino de Deus. Esse é o prato principal do reino de Deus. Esse é o cardápio do reino de Deus. Agora eu fico imaginando Deus Pai na entrada da porta da festa. Ele queria, sabe quem? Ele queria os fariseus. Ele queria os saduceus. Mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram o convite. Por quê? Porque era muita religiosidade. Era muita religião para pouca essência. Muita.
Era muita pose para pouco conteúdo. Mas agora o dono da festa entendeu. Agora o dono do jantar entendeu. Ele ficou na porta e falou o seguinte: americanos, pode entrar, brasileiros, pode entrar, peruanos, pode entrar, afegãos, pode entrar, venham fazer parte dessa festa, venham fazer parte desse reino. Pode entrar, pecadores, pode entrar, adúlteros, pode entrar, viciados, pode entrar, venham participar do reino. Porque na hora que você entra e se deliciar desse reino, o alcoolismo vai ficar do lado de fora, vai ficar longe, a pornografia vai ficar longe, o desejo da carne vai ficar longe. Porque quem se delicia diariamente com o reino de Deus, não vê prazer nas coisas do reino, desse mundo. Paulo dizia o quê? Já não vivo mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim. É Ele que vive em mim. Eu encerro por aqui. Para nós termos um momento de nós orarmos. Para que o reino de Deus ele realmente faça parte da nossa vida. Para que o verdadeiro reino de Deus ele possa realmente ser experimentado por nós. Não como aqueles homens que rejeitaram. Não como aqueles convidados ilustres que rejeitaram aquele convite. Mas que eu e você, nessa noite, nós possamos cada vez mais experimentar desse reino. Cada vez mais nos aprofundarmos nesse reino. Cada vez mais nos deliciarmos desse reino. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós nos alimentamos desse reino, quando nós nos alimentamos do reino de Deus, os valores desse reino, desse mundo, já perderam todo o valor para nós. Não tem mais valor algum. Foi isso que Paulo dizia. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Meu corpo está aqui nessa terra, sim, mas eu não vivo mais. Porque Cristo, Ele vive em mim. Cristo, Ele vive em mim. Eu não estou aqui, irmão, irmã, para te oferecer uma religião. Eu não estou aqui para oferecer uma religião, porque de religião o mundo aí está cheio. Está cheio. Mas para te oferecer o reino. O reino de Deus. Não fique de fora desse jantar. Não fique de fora dessa festa. Não fique de fora. Não fique de fora. Quero pedir para você se colocar de pé.